Avaliação da aprendizagem mediada por jogos, aplicação de metodologias qualitativas e quantitativas. Aula como parte da disciplina Produção de Jogos Didáticos. Quando iniciamos uma discussão sobre avaliação da aprendizagem mediada por jogos, é fundamental compreender que não estamos lidando com um simples recurso pedagógico ou com uma atividade lúdica destinada a tornar a aula mais animada. Estamos diante de um campo complexo, que envolve relações profundas entre cognição, interatividade, tomada de decisão e trajetórias de aprendizagem que nem sempre podem ser observadas em metodologias tradicionais. Avaliar o que o aluno realmente aprende quando utiliza um jogo didático é, portanto, um desafio que nos obriga a repensar a própria natureza da avaliação. Muitos professores ainda associam a avaliação a um momento final, pontual, frequentemente desvinculado da experiência de aprendizagem. Porém, quando introduzimos jogos no processo educativo, essa lógica deixa de fazer sentido. Jogos não entregam apenas respostas, eles revelam processos. Um estudante que acerta a missão final pode ter chegado àquela conclusão por caminhos completamente distintos de outro estudante, mesmo que o produto final seja idêntico. E é justamente esse percurso, essa jornada cognitiva, que se torna visível quando avaliamos por meio de jogos. Ao longo desta aula, vamos explorar 4 grandes questões que estruturam esse campo. Primeiro, como avaliar a aprendizagem mediada por jogos sem cair na armadilha de reduzir o desempenho a acertos e erros. Segundo, qual abordagem metodológica utilizar, reconhecendo que avaliações quantitativas e qualitativas iluminam diferentes aspectos do fenômeno educativo. Terceiro, o que podemos extrair da pesquisa de Mussoi, que nos oferece um modelo robusto ao demonstrar, empiricamente, o impacto da interatividade nos resultados de aprendizagem. E, por fim, como podemos transpor esse conhecimento para o ensino de biologia, articulando teoria, prática e pesquisa aplicada, tal como exige a formação de mestres no Profil. Para ilustrar essa complexidade, imagine 2 estudantes utilizando um jogo sobre ecossistemas. Ambos precisam equilibrar populações, ajustar níveis tróficos e manter a estabilidade ambiental. Ao final, os 2 conseguem completar a missão, o sistema tornou-se estável. Se avaliássemos apenas o produto final, diríamos que ambos aprenderam igualmente. Mas isso seria um equívoco profundo. O primeiro estudante pode ter testado múltiplas combinações, errando, observando as consequências ecológicas de suas escolhas, reorganizando sua estratégia, reconstruindo conceitos que estavam fragmentados. O segundo estudante pode ter seguido um caminho quase mecânico, baseado em tentativas aleatórias, até que eventualmente encontrou a combinação correta. Na superfície, ambos acertaram. Na profundidade, a aprendizagem deles foi completamente distinta. E é justamente essa distinção que a avaliação mediada por jogos nos permite enxergar, porque jogos registram ações, trajetórias, decisões, tempos, hesitações, insistências, padrões de raciocínio. Ao contrário de uma prova, que captura apenas um instante congelado, o jogo captura o movimento, a transformação e o processo cognitivo. Outro ponto crucial refere-se à maneira como os jogos situam o estudante em uma posição de agente ativo. Diferente de uma aula expositiva ou de um exercício tradicional, o jogo exige que o aluno se coloque dentro do problema, tome decisões e enfrente as consequências dessas decisões. Essa relação de ação e reação cria um ambiente fértil para a construção de evidências de aprendizagem. A avaliação, nesse caso, deixa de ser um evento externo e passa a ser um elemento intrínseco ao próprio ato de jogar. A cada escolha errada, a cada ajuste estratégico, a cada reorganização de pensamento, encontramos material avaliativo que transcende os instrumentos convencionais. Por isso, ao longo da nossa aula, a ideia central será a de que não avaliamos apenas o conteúdo aprendido, mas avaliamos a relação entre o estudante e o sistema interativo. Avaliamos como o estudante pensa quando está dentro de um ambiente que reage às suas ações. Avaliamos o que acontece entre o erro e o acerto, entre o feedback e a nova decisão, entre a frustração e a persistência. Avaliamos, em suma, a aprendizagem como processo vivo e dinâmico, plenamente coerente com a forma como a biologia enxerga os sistemas naturais que estuda. No contexto do Profil, isso é particularmente importante. A biologia escolar envolve conceitos abstratos, sistemas complexos e fenômenos que não podem ser diretamente observados no cotidiano do aluno. Jogos oferecem a possibilidade de materializar o abstrato, simular o invisível, dinamizar processos ecológicos, genéticos ou fisiológicos, permitindo que o estudante experimente e reconstrua mentalmente sistemas que, de outra forma, existiriam apenas como figuras ou descrições em um livro.
Portanto, avaliar a aprendizagem dentro desse ambiente significa também avaliar a capacidade do estudante de modelar esses sistemas, de experimentar variáveis, de compreender relações causa-efeito e de incorporar feedbacks do ambiente. Convido você, então, a percorrer comigo esta aula como um processo analítico, em que vamos construir, passo a passo, uma compreensão profunda das potencialidades da avaliação mediada por jogos. E vamos, ao final, aplicar esse conhecimento de forma concreta ao ensino de biologia, de modo que você não apenas compreenda a teoria, mas seja capaz de utilizá-la em sua prática docente, seja em sala de aula, seja em seu projeto de intervenção no mestrado. Ao aprofundarmos a reflexão sobre o lugar da avaliação na pesquisa e ensino, convém abandonar de vez qualquer redução mecanicista que trate a avaliação como mera contabilização de acertos e erros. A avaliação é antes de tudo um ato de interpretação, um processo hermenêutico que transforma traços de comportamento, interações com mediadores e evidências de desempenho em inferências sobre processos cognitivos e mudanças conceituais. Meisner oferece uma metáfora heurística muito produtiva, o EV epistemológico de Govin, que nos ajuda a pensar a avaliação não como um ponto terminal, mas como uma estrutura relacional que articula domínios conceituais e metodológicos através de questões-foco, registros e asserções. Quando colocamos um jogo no centro de uma situação de ensino, o lado esquerdo desse EV nos lembra quais são os referenciais teóricos e conceituais que orientam a ação, teorias de aprendizagem, modelos de interatividade, objetivos curriculares, pressupostos sobre o que conta como compreensão em biologia, e o lado direito nos lembra das escolhas metodológicas, quais eventos serão registrados, de que forma serão transformados em dados e que tipo de asserções serão legitimadas a partir desses dados. A integração entre esses lados é a essência da pesquisa em ensino. Toda decisão avaliatória deve ser justificada por um encadeamento lógico que vincula a pergunta de pesquisa, as hipóteses implícitas, os registros coletados e as análises realizadas. Se entendermos a avaliação sob esse prisma, deixará de ser aceitável, por exemplo, aplicar um pré-teste e um pós-teste e atribuir conclusões causais sem refletir sobre o desenho de coleta, as possíveis variáveis de confusão, a sensibilidade dos instrumentos e a coerência teórica entre o que se pretende avaliar e o que o instrumento mede. Em termos práticos, isso implica que, ao planejar um estudo com jogos no ensino de biologia, o pesquisador a professor deve começar formulando questões foco claras. Deseja-se saber se o jogo melhora a retenção de um conceito, se altera concepções alternativas bem enraizadas, se favorece a transferência para contextos reais, ou se aumenta a capacidade de resolver problemas complexos. Cada questão exige registros, instrumentos e procedimentos diferentes. Se o objetivo é verificar alteração conceitual, por exemplo, instrumentos qualitativos como entrevistas semi-estruturadas, mapas conceituais e análise de justificativas nas tarefas serão essenciais para captar a reestruturação de esquemas mentais. Se o objetivo é medir a eficácia média de uma intervenção, então pré- e pós-testes padronizados, com amostragem e considerações sobre poder estatístico e efeitos esperados, serão indispensáveis. Além disso, o desenho deve contemplar a triangulação. Em lugar de confiar em uma única fonte de evidência, é preciso coletar múltiplos registros que se complementem, logs do jogo que documentam comportamentos, indicadores de desempenho objetivo, tempos, acertos, sequências, observações em sala que capturam estratégias colaborativas e entrevistas que revelam intencionalidade e percepção do aluno. Essa triangulação não é apenas desejo metodológico, é condição para reduzir ameaças à validade das inferências, sejam elas internas, externas, de construto ou de conclusão. Por exemplo, um incremento no score de um pós-teste poderia decorrer de familiaridade com o formato do teste, de ensino paralelo não controlado, ou mesmo de mudança na motivação. Só a convergência de sinais variados, logs indicando mudança nas estratégias, relatos dos alunos sobre nova compreensão, e padrões estatísticos consistentes, fornece evidência robusta de que houve efeito da intervenção lúdica. Quando traduzimos tudo isso para a sala de biologia, tornam-se visíveis algumas decisões cruciais que muitos projetos negligenciam. Primeiro, a escolha do conteúdo. Jogos são excelentes para domínios que exigem modelagem sistêmica, manipulação de variáveis e raciocínio causal, como ecologia, fisiologia, genética de populações e ciclos biogeoquímicos. Segundo, a operacionalização do que se chama interatividade. Nem toda interatividade é igual, existe interatividade reativa, que apenas responde a ações do aluno com feedback limitado, e interatividade proativa, que oferece material suplementar e caminhos alternativos, e interatividade adaptativa, que muda o cenário em função do desempenho do usuário. Cada tipo gera diferentes registros e potenciais evidências. Em termos de instrumentos, logs de clique e de sequência, gravação de tela, sensores de movimento, quando aplicáveis, e registros temporais são insumos preciosos que precisam ser planejados a priori, com definição da granularidade do escopo dos eventos a serem capturados.
Em paralelo, é necessário prever procedimentos para garantir confiabilidade desses registros, sincronização de dados, padronização de versões do jogo, garantia de condições semânticas equivalentes entre turmas, e estratégias para lidar com perdas de dados. Uma preocupação típica de pesquisadores em ensino, e especialmente relevante em contextos escolares com infraestrutura limitada, é a questão da viabilidade operativa, disponibilidade de laboratórios, velocidade de rede, compatibilidade de dispositivos, e formação do professor para operar e interpretar os instrumentos. Pelo lado metodológico, convém destacar a importância do contraste entre delineamentos experimentais e quase experimentais. Idealmente, para estabelecer causalidade, buscamos aleatorização e grupos controle. No entanto, em contexto escolar, aleatorização estrita nem sempre é prática ou ética, razão pela qual delineamentos quase experimentais, com controles estatísticos para diferenças iniciais e uso de métodos robustos como testes não paramétricos, análise de covariância e modelos mistos hierárquicos, podem ser alternativas viáveis, desde que suas limitações sejam explicitadas. Ainda nesse campo, considerações sobre poder amostral e tamanho de efeito devem fundamentar a escolha do número de turmas e de repetições, porque projetos subdimensionados geram resultados inconclusivos e desperdiçam recursos. Outro campo a aprofundar é a articulação entre avaliação formativa e somativa. Jogos têm um enorme potencial formativo porque permitem feedback incremental e diagnóstico contínuo, contudo, transformar esse fluxo em evidências para avaliação somativa exige cautela. A avaliação formativa no jogo pode orientar intervenções pedagógicas no momento, promover metacognição e fomentar a regulação do aprendizado, mas ao querer usar esses registros formativos como base exclusiva para notas finais, o pesquisador a professor precisa explicitar critérios, assegurar fidedignidade interavaliador quando a interpretação subjetiva, e garantir equivalência entre diferentes rotas de solução que os estudantes possam adotar. Para isso, rubricas finamente calibradas e protocolos de codificação com treino de avaliadores são essenciais. No domínio qualitativo, recomenda-se usar técnicas como análise temática, análise de discurso e codificação baseada em matrizes que cruzem evidências de procedimentos, justificativas e mudanças conceituais. É importante calcular indicadores de confiabilidade intercodificador, como o coeficiente kappa, e documentar o processo de refinamento do código, para aumentar a transparência e reprodutibilidade do estudo. Há também implicações epistemológicas e éticas a considerar. Epistemologicamente, a decisão por um paradigma quantitativo, qualitativo ou misto deve estar alinhada às questões foco e ao que se considera prova válida. Não é raro ver pesquisadores que escolhem métodos por familiaridade em vez de adequação. No tocante ético, devemos ter cuidado com a privacidade e o consentimento informado, especialmente quando os jogos coletam dados detalhados sobre comportamento e tempo de resposta. É imprescindível explicitar aos participantes e às escolas quais registros serão coletados, como serão armazenados, quem terá acesso e como serão usados, bem como oferecer opções para que estudantes optem por não participar sem prejuízo acadêmico. Finalmente, e isto é crucial para o Profil, a avaliação mediada por jogos coloca o professor na condição de pesquisador praticante. Isso exige desenvolvimento profissional que abarque não apenas habilidades tecnológicas, mas também competência em desenho experimental, análise de dados e interpretação pedagógica. Professor pesquisador deve ser capaz de formular perguntas de investigação pertinentes à sua prática, selecionar instrumentos coerentes, analisar dados com rigor e, sobretudo, traduzir essas análises em mudanças pedagógicas responsáveis. Em suma, o lugar da avaliação na pesquisa e ensino é central, multifacetado e exige que planejemos com cuidado os elos entre teoria, instrumentos e interpretação. Avaliar em contextos mediados por jogos significa projetar estudos que capturem tanto a fluidez do processo de aprendizagem quanto os estados finais de conhecimento, que integrem múltiplas fontes de evidência, que considerem viabilidade operacional, que respeitem princípios éticos, e que coloquem o professor como agente reflexivo e cientificamente fundamentado em sua prática. Ao refletirmos sobre por que jogos são tão potentes para a avaliação da aprendizagem, precisamos reconhecer, antes de tudo, que os jogos não são meros suportes midiáticos que apresentariam o conteúdo de maneira mais divertida ou moderna. Eles são ambientes dinâmicos, sistemas simbólicos que reagem às ações do jogador e que, por isso, constituem ecossistemas cognitivos nos quais a aprendizagem se manifesta de formas complexas, multifacetadas e profundamente reveladoras do modo como o estudante constrói, modifica e valida seus conhecimentos. A potência avaliativa dos jogos nasce dessa característica fundamental, sua interatividade. Mas para compreendermos o que isso realmente significa, precisamos ir além da ideia simplificada de que interatividade é apenas clicar, arrastar ou manipular objetos. Interatividade é, antes de tudo, um diálogo entre o sujeito e o sistema.
E esse diálogo deixa rastros, trilhas de aprendizagem riquíssimas que nenhuma metodologia tradicional consegue capturar. A pesquisa de Mussoy contribui de maneira decisiva para essa compreensão, porque demonstra empiricamente que diferentes níveis de interatividade produzem diferentes níveis de aprendizagem. No ambiente proativo estudado por ela, os estudantes precisavam tomar decisões significativas, lidar com consequências reais dessas decisões e reinterpretar continuamente sua compreensão do conteúdo. Já no ambiente reativo, a participação do aluno era mais limitada, o que reduzia a profundidade da experiência. A diferença de desempenho entre os dois grupos não foi apenas quantitativa, mas qualitativa. No ambiente altamente interativo, os alunos demonstraram não apenas mais acertos, mas também maior capacidade de transferir conceitos e maior solidez no raciocínio. Essa constatação nos leva a uma conclusão importante: interatividade não atua apenas como um atrativo superficial, mas como um estruturador cognitivo que reorganiza o pensamento do aluno. Essa reorganização se torna particularmente visível em jogos porque, diferentemente de uma prova ou de um exercício tradicional, o jogo expõe o processo. Em um jogo de biologia que simula oscilações de uma população de predadores e presas, por exemplo, o aluno não apenas observa uma curva teórica. Ele precisa tomar decisões, aumentar a disponibilidade de alimento, reduzir a taxa de reprodução, alterar características ambientais. Cada ação gera uma reação do sistema e essa reação exige uma nova interpretação. O estudante vê as populações crescerem ou colapsarem e precisa compreender por quê. Nesse processo, conceitos como capacidade de suporte, relação predador-presa, resiliência ecológica ou flutuações estocásticas deixam de ser abstrações para se tornarem fenômenos vividos dentro do ambiente de jogo. Aprender, nesse caso, é experimentar. E avaliar é observar essa experimentação. Outro aspecto crucial é que jogos registram dados de uma forma que a sala de aula tradicional não registra. Em um jogo digital, podemos capturar cada clique, cada tempo de espera, cada sequência de ações, cada trajetória percorrida dentro do ambiente. Podemos saber, por exemplo, se o estudante insiste em uma estratégia equivocada, se muda radicalmente de abordagem após receber feedback, se consegue antecipar consequências, se aprende com um erro ou se apenas tenta combinações aleatórias até acertar. Esse nível de detalhe é impossível em avaliações convencionais, nas quais o professor só vê o produto final e jamais o percurso que levou até ele. E é no percurso que está a aprendizagem de verdade. Quando estudantes aprendem com jogos, eles não demonstram apenas o que sabem, demonstram como pensam. E a avaliação deve voltar-se exatamente para esse como. Esse caráter processual e dinâmico dos jogos se alinha perfeitamente a teorias contemporâneas da aprendizagem, como o construtivismo, o enativismo e a cognição situada. Para o construtivismo, o conhecimento se forma mediante a ação do sujeito sobre o objeto, o que nos remete diretamente à ideia de interatividade significativa. Para o enativismo, a cognição emerge da interação entre organismo e ambiente, e o jogo é, essencialmente, um ambiente reativo que altera seu estado conforme as escolhas feitas pelo aluno. Para a cognição situada, aprender é agir dentro de um contexto, e os jogos produzem exatamente esses contextos, nos quais o aluno precisa resolver problemas reais dentro de uma lógica interna coerente. Assim, ao avaliarmos jogos, avaliamos ações, interações e interpretações, e não apenas respostas finais. Isso aproxima a avaliação de uma leitura fenomenológica da experiência de aprender. A biologia, talvez mais do que outras disciplinas escolares, se beneficia enormemente desse tipo de experiência interativa. Isso porque a biologia estuda sistemas complexos, relações não lineares, feedbacks positivos e negativos, emergências de padrões, autorregulação. Todos esses elementos são extremamente difíceis de transmitir apenas por meio de aulas expositivas ou exercícios tradicionais. Mas em um jogo, esses elementos se tornam palpáveis. O aluno observa, altera, provoca o sistema. Ele visualiza o que normalmente está escondido. Um ciclo do nitrogênio, por exemplo, que muitas vezes é decorado de forma mecânica, torna-se um organismo vivo dentro de um jogo de simulação, no qual cada alteração em uma etapa impacta outras etapas e altera o equilíbrio ecológico. Avaliar o aluno dentro desse ambiente não significa apenas medir se ele memorizou as etapas do ciclo, mas se compreendeu a lógica de interdependência que sustenta o sistema. Outro ponto importante é o papel do erro. No ensino tradicional, o erro é muitas vezes tratado como falha, punição ou indicativo de incapacidade. No jogo, o erro é motor de aprendizagem. Ele não apenas acontece, mas acontece muitas vezes, em ciclos rápidos e com feedback constante. O aluno erra, recebe uma resposta do sistema,
precisa reinterpretar sua ação e tentar novamente. Cada erro, portanto, revela algo sobre sua compreensão do conteúdo. Erros consecutivos podem apontar para concepções alternativas, erros variados podem mostrar exploração e experimentação, erros corrigidos rapidamente podem indicar aprendizagem significativa. Quando avaliamos jogos, avaliamos também essa relação do estudante com o erro, que é muito mais rica do que a convencional questão errada em uma prova. Há ainda a dimensão emocional e motivacional dos jogos, frequentemente negligenciada nas avaliações tradicionais. Jogos engajam porque oferecem desafios adequados, sensação de progresso, autonomia e uma forma de imersão que estimula a curiosidade e persistência. O estudante permanece envolvido em um problema por mais tempo do que ficaria diante de um exercício convencional. Esse envolvimento prolongado aumenta as oportunidades de aprendizagem e, consequentemente, produz mais material avaliativo. Avaliar jogos, assim, é também avaliar a forma como o engajamento emocional favorece ou dificulta a consolidação de conceitos. Quando somamos tudo isso, interatividade significativa, produção de trilhas de aprendizagem, visibilidade do processo cognitivo, alinhamento com teorias contemporâneas, papel formativo do erro e engajamento emocional, compreendemos por que jogos não apenas podem, mas devem ser considerados ambientes privilegiados para avaliação de aprendizagens complexas, como aquelas que trabalhamos no ensino de biologia. Eles nos permitem enxergar a aprendizagem como um fenômeno vivo, e não como uma foto congelada. Eles revelam o estudante pensando, e não apenas respondendo. Eles oferecem dados que nenhum outro recurso oferece de forma tão natural, tão rica e tão detalhada. Ao longo dos próximos slides, exploraremos como transformar essa potência em método, como estruturar avaliações quantitativas e qualitativas que façam jus à complexidade dos jogos e como aplicar essas práticas de forma rigorosa e consistente ao ensino de biologia, seguindo a trilha metodológica inaugurada no estudo de Mussoi. Para compreender quando utilizar a avaliação quantitativa na análise da eficácia da aprendizagem mediada por jogos, é fundamental primeiro revisitar o que significa pensar quantitativamente na pesquisa e ensino. A abordagem quantitativa carrega uma tradição de investigação que busca identificar padrões generalizáveis, mensurar efeitos, comparar grupos, estimar tamanhos de impacto e estabelecer relações entre variáveis a partir de evidências numéricas. No universo dos jogos didáticos, e especialmente no ensino de biologia, essa perspectiva se torna particularmente importante quando nossa intenção é demonstrar de forma rigorosa e replicável que uma intervenção baseada em jogos não apenas motiva os estudantes ou torna a aula mais dinâmica, mas efetivamente melhora a aprendizagem de determinado conteúdo. A avaliação quantitativa nos permite dizer, houve ganho, e esse ganho não é fruto do acaso. Quando um professor pesquisador do Profil se propõe a investigar jogos como instrumentos de ensino, cedo ou tarde se depara com perguntas que exigem respostas numéricas, comparativas, objetivas. Por exemplo, os alunos que utilizaram o jogo apresentaram um desempenho significativamente superior na compreensão de dinâmica populacional? Os estudantes que passaram pela intervenção gamificada conseguiram reduzir concepções alternativas sobre sistema digestório em relação aos alunos que não realizaram a atividade? O jogo promoveu aumento na capacidade de interpretar dados experimentais sobre genética mendeliana? Essas questões demandam não apenas constatações empíricas, mas a sustentação de que diferenças observadas têm significância estatística, e não foram meramente resultado de variabilidade natural entre estudantes. A avaliação quantitativa fornece instrumentos precisos para testar hipóteses como essas. No entanto, pensar quantitativamente não significa simplesmente aplicar um pré e um pós-teste e comparar médias. A abordagem quantitativa exige um conjunto de decisões metodológicas que precisam estar finamente alinhadas ao desenho da intervenção e às características do jogo. É necessário definir de forma clara quais variáveis serão medidas e como serão operacionalizadas. Em um jogo de simulação ecológica, por exemplo, podemos desejar medir a habilidade do estudante de interpretar relações tróficas, de prever consequências de alterações ambientais, ou de identificar fatores que levam ao colapso populacional. Cada uma dessas habilidades necessita de um item bem elaborado, sensível e capaz de discriminar níveis de compreensão. Essa precisão conceitual é indispensável. Uma prova mal construída pode nos levar a conclusões equivocadas sobre a eficácia de um jogo, atribuindo ao recurso falhas que, na verdade, pertencem ao instrumento de medida. Outro aspecto essencial da avaliação quantitativa é o controle de variáveis. Em sala de aula, inúmeros fatores podem influenciar o desempenho dos estudantes: motivação, conhecimento prévio, clima escolar, habilidades matemáticas, familiaridade com tecnologia, entre outros.
Quando não controlamos essas variáveis, a análise estatística perde força interpretativa. Por isso, a criação de grupos controle experimental, como feito no estudo de Mussoi, é um caminho metodologicamente sólido. Mesmo quando não é possível randomizar turmas, podemos recorrer a delineamentos quase experimentais, utilizando análise de covariância, testes não paramétricos ou matching estatístico para equilibrar diferenças iniciais entre grupos. A escolha dos testes estatísticos também exige reflexão. Jogos didáticos frequentemente geram dados com distribuições não normais, tempos de execução podem apresentar assimetrias, acertos podem variar conforme padrões de tentativa e erro, alguns estudantes podem pular etapas, outros podem repetir. Em contextos como esses, testes não paramétricos como Mann-Whitney e Wilcoxon tornam-se mais adequados. Esses testes são robustos, não exigem normalidade e são amplamente utilizados em pesquisas educacionais. Mais importante do que isso, eles são capazes de captar diferenças reais nos desempenhos dos estudantes, respeitando a natureza dos dados. Em outras palavras, eles evitam que violemos pressupostos estatísticos que poderiam invalidar conclusões. Além disso, a avaliação quantitativa pode se beneficiar dos dados gerados automaticamente pelo jogo. Logs digitais são fontes riquíssimas de informações e podem ser convertidos em indicadores numéricos altamente informativos: tempo médio de tomada de decisão, número de erros consecutivos, número de caminhos diferentes testados, total de ciclos de tentativa e ajuste. Esses indicadores não são apenas contagens, são medidas indiretas de aspectos cognitivos como persistência, análise de hipóteses e sensibilidade ao feedback. Quando utilizados de maneira sistemática, esses indicadores tornam a avaliação quantitativa ainda mais robusta, ampliando a compreensão dos processos de aprendizagem que se manifestam no jogo. Convém lembrar que o propósito maior da avaliação quantitativa não é atribuir notas, mas construir evidências sobre a eficácia do jogo. No Profil, essa responsabilidade é ainda maior. Professores pesquisadores precisam não apenas ensinar, mas demonstrar cientificamente que aquilo que propõem funciona. Em uma dissertação profissional, é necessário apresentar resultados que resistam ao exame crítico, que sejam replicáveis, fundamentados e metodologicamente sólidos. A avaliação quantitativa permite transformar o jogo em objeto de pesquisa, e não apenas em ferramenta pedagógica. Permite gerar gráficos, tabelas, comparações e estimativas de impacto que dialogam diretamente com a literatura acadêmica. É importante, contudo, não romantizar a avaliação quantitativa. Ela não substitui outras abordagens. Ela ilumina apenas uma parte do fenômeno. Mas essa parte é indispensável. Ela responde a perguntas que precisam ser respondidas quando queremos validar uma intervenção didática. Ela diz o quanto a aprendizagem mudou, em que direção, e com que intensidade. Ela nos permite avaliar o efeito médio de uma intervenção. E quando bem feita, articulada a um bom desenho metodológico, ela eleva o jogo a um patamar de legitimidade acadêmica e pedagógica. Ao avançarmos nos próximos slides, veremos que essa abordagem precisa andar lado a lado com métodos qualitativos, que revelam dimensões profundas da experiência de aprender com os jogos. Mas antes de entrar nesse universo, é preciso consolidar a compreensão de que a avaliação quantitativa é essencial para a construção de evidências sólidas, rigorosas e defensáveis sobre a eficácia de jogos didáticos no ensino de biologia. Ela é o que nos permite afirmar, com precisão, que um jogo não apenas engaja, mas transforma a aprendizagem. Ao discutir quando utilizar uma avaliação qualitativa para analisar a eficácia da aprendizagem mediada por jogos, precisamos reconhecer que essa abordagem não se limita a descrever impressões subjetivas ou opiniões avulsas. A avaliação qualitativa, quando bem conduzida, constitui um instrumento científico poderoso capaz de revelar dimensões da aprendizagem que simplesmente não emergem por meio de números e testes. Ela é imprescindível para compreender o modo como o sujeito pensa, interpreta, age e reconstrói sua compreensão ao interagir com um sistema dinâmico como um jogo. Enquanto a avaliação quantitativa nos ajuda a medir efeitos e estimar ganhos, a avaliação qualitativa nos permite captar a textura da aprendizagem, aquilo que está entre o erro e o acerto, entre a tentativa e a compreensão, entre a frustração e a reconfiguração de uma estratégia. No âmbito do Profil, essa abordagem se torna especialmente essencial porque lida com fenômenos complexos, como mudança conceitual, superação de concepções alternativas, raciocínio ecológico e compreensão de sistemas biológicos, todos processos que se manifestam de maneira profunda no discurso, na ação e nas estratégias de resolução adotadas pelos estudantes, muito mais do que em um simples score numérico. A avaliação qualitativa de jogos exige um olhar atento para o processo, para o modo como o aluno atravessa o desafio proposto.
Quando um estudante está diante de um jogo que envolve a construção de teias alimentares ou a simulação de ciclos biogeoquímicos, ele não está apenas escolhendo opções corretas ou incorretas, ele está testando hipóteses, construindo relações causais, tentando antecipar consequências e reorganizando mentalmente modelos que, muitas vezes, foram aprendidos de forma fragmentada na escola. Em uma prova tradicional, vemos apenas o resultado final dessa operação mental; no jogo, vemos a operação acontecendo. E é exatamente esse acontecimento que a avaliação qualitativa busca registrar, analisar e interpretar. Um exemplo claro disso é a análise de estratégias. Dois alunos podem obter o mesmo desempenho quantitativo, mas apresentar processos qualitativamente muito diferentes. Um pode demonstrar um pensamento sistemático, analisando predadores antes de consumidores, criando padrões de teste, verificando coerência ecológica, verbalizando hipóteses silenciosamente enquanto joga. O outro pode agir de maneira errática, tentando alternativas sem relação lógica até finalmente acertar por sorte ou repetição. A avaliação qualitativa tem a capacidade de distinguir esses dois percursos, revelando nuances do pensamento científico, informação que simplesmente não aparecem em números. Além disso, jogos revelam concepções alternativas de forma muito mais espontânea e frequente do que instrumentos tradicionais. Quando o estudante tenta construir uma cadeia alimentar colocando um carnívoro diretamente como base do sistema, ou quando insiste em interpretar decompositores como predadores do lixo, conseguimos observar concepções que muitas vezes passam despercebidas em questionários ou provas de múltipla escolha. A avaliação qualitativa, ao analisar cada tentativa, cada fala registrada em áudio, cada justificativa verbalizada ou cada hesitação captada em uma gravação de tela, nos permite acessar esses elementos profundos que fazem parte da arquitetura conceitual do aluno. A dimensão qualitativa também é essencial para compreender a relação emocional e motivacional do estudante com o jogo. Diferentemente da avaliação tradicional, que geralmente ocorre sob tensão, os jogos permitem que o aluno demonstre engajamento genuíno, curiosidade, frustração, entusiasmo, perseverança. Esses aspectos subjetivos são, no entanto, indicadores potentes de aprendizagem. Um aluno que persiste diante de um desafio que não compreende de imediato revela disposição investigativa. Um aluno que abandona rapidamente o jogo pode estar sinalizando insegurança, dificuldade de interpretação ou resistência ao conteúdo. A avaliação qualitativa, ao registrar essas atitudes, nos ajuda a compreender o contexto emocional da aprendizagem, algo fundamental para a área de biologia, que trabalha com conteúdos que podem gerar fascínio, estranhamento ou ansiedade nos estudantes. Outro ponto que justifica o uso da avaliação qualitativa é sua capacidade de analisar o discurso. Quando os alunos verbalizam suas justificativas durante o jogo, mesmo que de forma espontânea, estão externalizando o seu raciocínio. É aí que vemos frases como acho que esse organismo é consumidor primário porque ele come plantas, ou eu vou colocar esse aqui no topo porque ele não tem predador. Cada frase é um indício cognitivo, uma pista da forma como o aluno está organizando conceitos biológicos. Analisar essas falas com metodologia qualitativa, como análise temática, análise de conteúdo, codificação aberta, permite identificar padrões de pensamento, evolução conceitual, transformação de crenças e até conflitos cognitivos. O jogo, ao provocar situações-problema que exigem justificação constante, atua como catalisador de verbalizações que talvez nunca emergissem em atividades tradicionais. A avaliação qualitativa também se beneficia daquilo que chamamos de learning path, ou trajetória de aprendizagem. Cada estudante percorre o jogo de maneira única, seguindo caminhos diferentes, explorando possibilidades em diferentes ordens, realizando testes e combinando elementos de forma idiosincrática. Esses caminhos constituem narrativas cognitivas que a análise qualitativa pode reconstruir. Em um jogo de genética, por exemplo, o aluno pode testar combinações de cruzamentos que revelam sua compreensão da terceira lei de Mendel, ou pode insistir em cruzamentos incoerentes que revelam dificuldades persistentes. A trajetória, nesse caso, é tão importante quanto o resultado final. Vale lembrar que a avaliação qualitativa não é intuitiva nem improvisada. Ela exige planejamento metodológico rigoroso. É preciso definir categorias analíticas, estabelecer procedimentos de registro, formar protocolos de observação e garantir critérios de credibilidade e validade, como triangulação de fontes, revisão por pares e descrição densa dos fenômenos observados. Quando aplicada a jogos, essa metodologia torna-se um instrumento ainda mais poderoso porque os jogos já produzem, por natureza, muitos dos indicadores qualitativos necessários: falas espontâneas, escolhas, hesitações, reorganizações, erros persistentes, interpretações originais do sistema. Por fim, é importante destacar que a avaliação qualitativa responde a perguntas que nenhuma análise quantitativa consegue responder.
Enquanto a abordagem numérica pode nos dizer que o aluno aprendeu, a qualitativa nos diz como, por quê, em que condições, com quais estratégias, com que reorganizações internas, e com quais conexões afetivas. Em um campo como a biologia, onde a compreensão de sistemas, relações, processos e interdependências é tão crucial, ignorar essas dimensões seria desperdiçar grande parte da riqueza da experiência de aprendizagem. Ao chegarmos ao ponto de integrar as abordagens quantitativa e qualitativa na avaliação da aprendizagem mediada por jogos, adentramos um território metodológico que representa, hoje, a vanguarda da pesquisa em ensino. Esta integração, conhecida como metodologia mista ou Mixed Methods, não é uma simples combinação superficial de números e descrições, trata-se de uma arquitetura investigativa complexa que busca captar, simultaneamente, a amplitude e a profundidade de um fenômeno educativo. A aprendizagem, especialmente quando mediada por jogos, é um processo multifacetado, que envolve não apenas aquisição de conhecimentos, mas também reorganização de estruturas cognitivas, tomada de decisões, desenvolvimento de estratégias, resolução de problemas e respostas emocionais que influenciam diretamente o percurso do aluno. Nenhuma única abordagem é capaz de aprender essa riqueza por completo, somente a integração entre métodos pode produzir uma compreensão verdadeiramente robusta e abrangente. A metodologia quantitativa nos dá acesso àquilo que poderíamos chamar de efeitos médios, as tendências gerais que se manifestam quando comparamos grupos ou medimos progressos antes e depois de uma intervenção. Esses dados nos dizem o quanto a aprendizagem mudou e se há evidências numéricas que sustentam uma conclusão. Já a metodologia qualitativa nos permite enxergar o núcleo vivo do fenômeno, o como, o porquê, o modo singular como diferentes estudantes constroem conhecimento dentro de um ambiente interativo. Se a quantitativa mede variações, a qualitativa revela processos; se a quantitativa estima impactos, a qualitativa ilumina mecanismos; se a quantitativa aponta a direção da mudança, a qualitativa explica por que ela ocorreu. Integrar esses dois mundos significa não apenas somar resultados, mas fazer com que cada abordagem complemente as lacunas da outra. Na avaliação de jogos didáticos, essa integração é praticamente indispensável, porque jogos produzem dados complexos. Eles geram tanto evidências mensuráveis, como tempos, acertos, erros, trajetórias de navegação, quanto manifestações discursivas e comportamentais que exigem interpretação, como frases, estratégias, hesitações, reorganizações de pensamento. Um professor que utiliza apenas dados quantitativos perderá nuances essenciais do processo cognitivo. Um professor que utiliza apenas dados qualitativos não conseguirá sustentar, de forma rigorosa, afirmações sobre a eficácia da intervenção em termos de resultados gerais. A abordagem mista é, portanto, a única capaz de traduzir a experiência completa do estudante dentro do ambiente de jogo. Para compreender mais profundamente a lógica dessa integração, podemos recorrer a uma metáfora biológica. Quando estudamos um organismo, podemos examiná-lo pelo nível macro, observando padrões gerais, ritmo cardíaco, frequência respiratória, massa corporal, ou pelo nível micro, observando processos celulares, vias metabólicas, interações moleculares. Somente quando unimos esses dois níveis obtemos uma compreensão científica completa. Da mesma forma, o ensino mediado por jogos precisa ser analisado tanto no macro, ganhos de aprendizagem, diferenças entre grupos, impacto estatístico, quanto no micro, processos cognitivos, mudanças conceituais, estratégias emergentes. Um professor que utilize apenas a visão macroscópica corre o risco de interpretar erroneamente fenômenos que dependem de microestruturas de pensamento. Já aquele que se concentra apenas no microscópio interpretativo pode não compreender o impacto efetivo da intervenção em termos de desempenho global. O estudo de Mussoi é exemplar justamente porque opera essa integração de forma rigorosa. Ao mesmo tempo em que aplica pré e pós-testes, calcula diferenças entre grupos e utiliza testes estatísticos robustos para verificar significância, também analisa a forma como os alunos interagem com o ambiente, como navegam pelas ferramentas, como respondem aos desafios e qual é a natureza da relação entre o estudante e a interface. É essa combinação que permite afirmar, com segurança científica, que ambientes altamente interativos produzem aprendizagens mais profundas. Não é apenas que os alunos acertaram mais, é que agiram de maneiras distintas, pensaram de formas diferentes, organizaram melhor suas ideias e responderam ao sistema com maior capacidade de adaptação. A estatística mostra o resultado, a análise qualitativa mostra o caminho que levou até ele. No contexto do ensino de biologia, essa integração é particularmente frutífera, porque a biologia é uma ciência que exige tanto precisão quanto interpretação. Um jogo sobre genética mendeliana pode mostrar, numericamente, que os alunos adquiriram maior habilidade de prever proporções fenotípicas.
Mas somente a análise qualitativa mostrará se eles realmente compreenderam o significado do conceito de segregação independente, se superaram concepções alternativas sobre dominância, ou se apenas memorizaram padrões superficiais. Da mesma forma, em um jogo de ecologia, números podem indicar aumento na capacidade de identificar relações tróficas, mas somente a observação qualitativa revelará se o aluno compreende as implicações sistêmicas dessas relações, como ciclos de retroalimentação, resiliência ecológica ou equilíbrio dinâmico. Em outras palavras, a avaliação quantitativa capta o conhecimento declarativo, a qualitativa capta o conhecimento processual e o estrutural. A integração entre métodos também contribui para a validade e confiabilidade da pesquisa. Ao triangularem-se dados numéricos com dados interpretativos, cria-se uma rede de sustentação que reduz vieses e fortalece conclusões. Se os logs do jogo mostram que um aluno melhora sua velocidade de resolução, o pós-teste confirma ganho conceitual e as entrevistas indicam que ele reorganizou sua forma de pensar, temos uma evidência muito mais sólida do que qualquer um desses dados isoladamente poderia oferecer. A coerência entre resultados quantitativos e qualitativos, chamada de convergência de evidências, é um dos princípios mais fortes da pesquisa em educação. Do mesmo modo, divergências entre esses dados também são reveladoras. Se um aluno apresenta desempenho baixo no teste, mas demonstra raciocínio sofisticado durante o jogo, isso pode indicar problemas no instrumento de medida, concepções alternativas emergentes ou dificuldades de interpretação das questões. A abordagem mista permite identificar essas discrepâncias e compreender melhor o fenômeno estudado. Outro elemento importante da abordagem integrada é sua capacidade de orientar intervenções pedagógicas mais inteligentes. Quando o professor conhece não apenas o quanto, mas o como o aluno aprende, consegue ajustar o jogo, a mediação e as atividades complementares para atender melhor às necessidades da turma. Se os dados quantitativos apontam dificuldades específicas e os dados qualitativos revelam padrões de erro comuns ou estratégias inadequadas, o professor pode criar atividades direcionadas para atacar esses pontos. Assim, a abordagem mista não é apenas uma ferramenta de pesquisa, mas um instrumento de refinamento pedagógico. Finalmente, a metodologia mista dialoga diretamente com a formação do professor pesquisador no perfil. Ela exige domínio tanto de ferramentas estatísticas quanto de técnicas de análise qualitativa, formação ética, capacidade de desenhar instrumentos coerentes e habilidade de articular resultados em uma narrativa científica consistente. Trabalhar com jogos didáticos no ensino de biologia deixa de ser uma prática meramente empírica e torna-se uma atividade investigativa embasada, rigorosa e reflexiva, apoiada em evidências múltiplas que dão credibilidade ao trabalho docente e ao trabalho de pesquisa. Com isso, concluímos que a integração entre métodos quantitativos e qualitativos não é apenas recomendável, mas fundamental para compreender a complexidade da aprendizagem mediada por jogos. Ela oferece uma visão completa, profunda e epistemologicamente sólida do processo de ensinar e aprender biologia com jogos. Ao examinarmos a estrutura de avaliação construída por Mussoi, percebemos imediatamente que não se trata de um procedimento improvisado ou meramente operacional, mas de uma arquitetura metodológica cuidadosamente planejada para capturar a complexidade da aprendizagem em ambientes digitais interativos. A riqueza desse estudo reside precisamente na forma como articula coerência teórica, rigor empírico e sensibilidade ao fenômeno educativo, construindo um modelo de investigação que ultrapassa a simples comparação entre desempenhos e se torna um verdadeiro instrumento de leitura profunda dos processos cognitivos. Para compreender plenamente o que está em jogo, precisamos reconstruir essa arquitetura avaliativa em sua totalidade, observando como cada elemento, desde o desenho do ambiente, passando pelos instrumentos, até as análises, se conecta com a pergunta fundamental do estudo: como a interatividade influencia a aprendizagem. O ponto de partida da estrutura de Mussoi é o reconhecimento de que ambientes digitais diferem radicalmente entre si quanto ao grau e ao tipo de interatividade que oferecem. Não basta dizer que um ambiente é interativo, é preciso definir o que caracteriza essa interatividade e como ela se manifesta. Mussoi cria, então, dois ambientes distintos: um ambiente proativo, em que o estudante precisa agir de maneira intencional, tomar decisões, testar hipóteses e reorganizar continuamente suas interpretações, e um ambiente reativo, em que a participação do estudante é mais limitada, com ações superficiais e respostas do sistema mais previsíveis. Essa distinção é crucial porque estabelece a variável independente do estudo, o tipo de ambiente, e ao mesmo tempo já antecipa a hipótese central, que a aprendizagem significativa depende de um nível mais profundo de interação. A partir dessa distinção, Mussoi estrutura sua avaliação em dois grandes eixos complementares: um quantitativo, que busca medir os efeitos dessa diferença, e um qualitativo, que busca interpretar os processos que explicam esses efeitos.
No eixo quantitativo, o instrumento central é o pré e pós-teste, construídos para captar conhecimentos conceituais relevantes ao tema trabalhado no ambiente digital. Esses testes não são genéricos, são elaborados com base em uma análise minuciosa do conteúdo e calibrados para medir habilidades cognitivas que realmente possam ser afetadas pela experiência interativa. A seleção dos itens, o nível de dificuldade, a sensibilidade às mudanças conceituais e o controle rigoroso da validade de conteúdo tornam o instrumento um elemento fundamental da estrutura avaliativa. O pré e pós-teste permitem, assim, comparar o desempenho dos grupos que utilizaram diferentes versões do ambiente digital, verificando se a interação mais profunda resulta em ganhos estatisticamente significativos. Mussoi utiliza testes estatísticos apropriados para esse tipo de dado, geralmente não paramétrico, como Mann-Whitney, que não exige pressupostos rígidos de normalidade e se ajusta bem à distribuição dos scores. Isso demonstra não apenas competência técnica, mas um compromisso epistemológico com a adequação metodológica, algo essencial na pesquisa e ensino. A estatística, no estudo, não é tratada como um adorno, mas como parte integrante da validação científica da intervenção. No eixo qualitativo, a estrutura avaliativa torna-se ainda mais sofisticada. Mussoi não se limita a descrever impressões dos estudantes, ela observa comportamentos, analisa escolhas, examina padrões de navegação e interpreta verbalizações e justificativas produzidas durante a interação com o ambiente. Esse olhar qualitativo é cuidadosamente sistematizado por meio de categorias analíticas construídas com base em referenciais teóricos sólidos, ligados à aprendizagem significativa, à interatividade e ao processamento cognitivo. A análise qualitativa, portanto, não é uma coleção de relatos isolados, mas uma reconstrução interpretativa rigorosa do percurso cognitivo dos estudantes. Mussoi observa como eles lidam com o erro, como exploram as ferramentas, como respondem aos desafios e como suas ações revelam compreensões emergentes ou concepções alternativas persistentes. A triangulação entre esses dois eixos, quantitativo e qualitativo, é um dos pontos mais fortes da estrutura de avaliação. A autora não se contenta em apresentar resultados paralelos, ela conecta, articula e interpreta as evidências, produzindo uma narrativa científica coesa. Se o grupo do ambiente proativo apresenta maior ganho no pós-teste, ela busca evidências qualitativas que expliquem esse ganho. E encontra, estudantes no ambiente proativo verbalizam hipóteses mais complexas, exploram mais ferramentas, revisam estratégias com maior frequência e demonstram maior capacidade de adaptação ao feedback do sistema. Essa convergência fortalece a interpretação, mostrando que o desempenho superior não é um artefato metodológico, mas a expressão concreta de processos cognitivos mais ricos. A estrutura avaliativa de Mussoi também demonstra uma preocupação rara, mais central, na pesquisa educacional, o alinhamento entre objetivos, instrumentos e análises. Tudo no estudo está integrado. O ambiente digital é construído com base em pressupostos teóricos sobre interatividade, o pré e pós-teste são construídos para captar conhecimentos que o ambiente pode de fato influenciar, as categorias qualitativas são criadas para interpretar comportamentos relevantes à teoria, as análises estatísticas são escolhidas para respeitar a natureza dos dados. Essa coerência interna é o que garante a força científica da pesquisa. Nada está solto, tudo dialoga entre si. Outro aspecto relevante é o modo como Mussoi registra e analisa o erro. O erro no ambiente proativo, diferentemente do ambiente reativo, não aparece como uma falha, mas como parte constitutiva da aprendizagem. Mussoi observa que estudantes no ambiente mais interativo erram mais no início, mas aprendem com esses erros, ajustam estratégias, reconstroem raciocínios. Esse padrão é característico de aprendizagens significativas, e sua identificação depende diretamente da análise qualitativa. O ambiente reativo, por sua vez, produz menos erros no início, mas menos aprendizagem ao final, mostrando que não basta evitar falhas, é preciso construir sentido. Essa é uma lição pedagógica essencial para qualquer professor do profil, porque nos lembra que jogos que não desafiam, não provocam e não geram erro não ensinam, apenas entretêm. A estrutura avaliativa de Mussoi também revela algo profundo sobre o papel do estudante no processo de aprendizagem. No ambiente proativo, o estudante é protagonista, agente, explorador. Isso se manifesta nas suas ações, nas suas falas, nas suas decisões. No ambiente reativo, o estudante tende a ser mais espectador do que agente, reproduzindo padrões em vez de construí-los. A avaliação mostra, portanto, que o modo como estruturamos um jogo determina não apenas o que o aluno aprende, mas como ele aprende. E entender esse como é justamente o papel da abordagem qualitativa.
Ao final, o estudo de Mussoi nos oferece uma estrutura avaliativa exemplar, que pode e deve inspirar pesquisas e práticas docentes no ensino de biologia. Ela demonstra que ambientes interativos bem construídos geram aprendizagens mais profundas, e que apenas uma avaliação sólida, coerente e multifacetada é capaz de revelar essa profundidade. Para o professor pesquisador do Profil, o estudo se torna não apenas uma referência, mas um modelo metodológico aplicável a jogos didáticos de qualquer conteúdo: genética, ecologia, microbiologia, zoologia, botânica. A estrutura está dada, cabe a nós adaptá-la às nossas necessidades. Ao traduzirmos o estudo de Mussoi para o contexto dos jogos didáticos aplicados especificamente ao ensino de biologia, precisamos compreender que não se trata de copiar o ambiente digital utilizado em sua pesquisa, mas de transpor a lógica do seu desenho metodológico para qualquer jogo que tenha como objetivo promover aprendizagem significativa em conteúdos biológicos. Mussoi não avaliou apenas um recurso tecnológico, ela avaliou um modelo de aprendizagem baseado na interatividade significativa, no registro cuidadoso das ações do estudante, no acompanhamento da evolução cognitiva e na articulação entre evidências quantitativas e qualitativas. Assim, quando trazemos esse modelo para jogos de biologia, não estamos importando um formato, mas um princípio epistemológico, o de que aprender em ambientes interativos depende da qualidade da ação, da capacidade de explorar, de testar hipóteses e de reconstruir entendimentos a partir das respostas do próprio sistema. O primeiro passo dessa tradução é escolher o conteúdo biológico a ser trabalhado. Em biologia, essa escolha nunca é neutra, porque cada campo, ecologia, genética, citologia, fisiologia, evolução, microbiologia, exige um tipo específico de interação cognitiva. Em ecologia, por exemplo, o jogo precisa permitir manipulação de variáveis ambientais, construção de cadeias alimentares, visualização de oscilações populacionais ou experimentação com fatores de impacto ambiental. Já em genética, o jogo deve trabalhar cruzamentos, combinações alélicas, probabilidades, linhagens e efeitos fenotípicos. Em citologia, o estudante precisa interagir com estruturas celulares, processos de transporte, organelas e suas funções. Mussoi nos ensina que a interatividade deve emergir da natureza do conteúdo, não basta colocar o aluno jogando, é preciso que ele jogue algo que represente cognitivamente o fenômeno estudado. Uma vez definido o conteúdo, o professor precisa escolher ou criar um jogo didático adequado. E aqui a tradução do modelo de Mussoi fica ainda mais clara: não importa se o jogo é um simulador digital, um RPG educativo, um jogo de tabuleiro adaptado, um quiz interativo ou uma plataforma gamificada, o que importa é o tipo de interatividade que ele promove. Jogos que apenas apresentam informações ou respondem de maneira superficial às ações do aluno se aproximam de ambientes reativos, naqueles que, segundo Mussoi, produzem menor profundidade de aprendizagem. Já jogos que exigem decisões, manipulação ativa de variáveis, criação de estratégias e exploração autônoma se alinham ao ambiente proativo de Mussoi, que demonstrou produzir resultados mais robustos em compreensão conceitual. Portanto, a tradução do modelo passa pela capacidade de identificar se o jogo realmente promove ação cognitiva ou apenas repetição de passos. O passo seguinte é definir claramente qual tipo de interatividade se espera do jogo. Essa etapa é essencial. Em ecologia, por exemplo, o jogo precisa permitir ao estudante alterar populações, introduzir predadores ou retirar espécies-chave para observar as consequências. Em genética, é fundamental que o estudante tenha liberdade para escolher cruzamentos, testar diferentes combinações, visualizar proporções emergentes e reorganizar estratégias. Em citologia, a interatividade precisa permitir a manipulação de organelas, simulação de processos metabólicos ou reorganização de estruturas celulares. É nesse ponto que a pesquisa de Mussoi se revela extremamente útil para o professor. Ela mostra que não é a forma externa do jogo que importa, mas a profundidade da interação que ele exige do aluno. Após definir o jogo e o tipo de interatividade, o professor precisa planejar como registrar os dados produzidos durante o jogo. Esse é um ponto crítico na tradução de Mussoi para a prática docente. No estudo original, logs, tempos de ação, trajetórias de navegação e comportamentos foram fundamentais para compreender como os alunos pensavam durante a interação. Em jogos de biologia, esses dados podem vir de anotações de observação, gravações de tela, fichas de registro, rubricas de desempenho ou relatórios automáticos do próprio sistema. O importante é reconhecer que cada ação do estudante no jogo é um indicador cognitivo e que esses indicadores precisam ser coletados, organizados e analisados. Somente após esse registro é que se aplica o pré-teste, exatamente como fez Mussoi. No ensino de biologia,
O pré-teste é indispensável para identificar concepções alternativas, ideias equivocadas sobre cadeias alimentares, sobre herança genética, sobre funcionamento das organelas, sobre circulação sanguínea, sobre evolução ou sobre relações ecológicas. Mussoi nos mostra que, sem mapear o ponto de partida, não é possível interpretar adequadamente a evolução do raciocínio do estudante. O pré-teste não é burocracia, é diagnóstico epistemológico. Em seguida, de acordo com o modelo de Mussoi, realiza-se o jogo e, depois, aplica-se o pós-teste. A comparação entre pré e pós, sustentada por análises quantitativas, permite identificar o ganho conceitual. Mas aqui entra a dimensão crucial: esse ganho só é interpretável quando articulado às evidências qualitativas coletadas durante o jogo. Em biologia, isso significa analisar não apenas se o aluno acertou mais, mas como raciocinou durante a atividade. Ele reorganizou conceitos? Ele corrigiu uma concepção alternativa? Ele demonstrou entender relações causais? Ele produziu explicações coerentes com modelos científicos? A etapa seguinte, inspirada por Mussoi, é avaliar a experiência do estudante no jogo. É aqui que investigamos se o aluno percebeu desafios, se compreendeu o conteúdo, se sentiu autonomia, se conseguiu interpretar as respostas do sistema e, sobretudo, se a interatividade foi significativa. Essa avaliação pode revelar dificuldades de design, problemas conceituais do jogo ou insights sobre como melhorar a atividade. Por fim, é fundamental articular todos esses dados, quantitativos e qualitativos, da mesma maneira que Mussoi fez. É essa articulação que forma o coração da tradução metodológica. Um jogo só se torna um instrumento educacional quando sua eficácia é demonstrada por evidências convergentes, revelando que o estudante não apenas jogou, mas compreendeu profundamente o conteúdo biológico envolvido. Ao final, percebemos que cada etapa que Mussoi utilizou em sua pesquisa corresponde exatamente ao que precisamos fazer ao aplicar jogos didáticos na biologia: escolher conteúdo, selecionar o jogo certo, definir o nível de interatividade, registrar o processo, diagnosticar conhecimentos prévios, analisar dados em múltiplas camadas, compreender a experiência do aluno e verificar evolução conceitual. Assim, traduzir Mussoi para a biologia não é copiar um estudo, é adotar uma lógica metodológica que transforma o jogo em um ambiente de investigação rigorosa e de aprendizagem significativa. Quando analisamos o objetivo central do ecopuzzle, percebemos que a tarefa de montar cadeias e teias alimentares ultrapassa a aparência simples de um jogo de arranjo de peças. O que está em jogo, pedagogicamente, é a capacidade de compreender como um ecossistema se organiza, como a energia circula entre níveis tróficos e como cada organismo ocupa um papel fundamental na dinâmica da vida. A ação de posicionar produtores, herbívoros, carnívoros e decompositores em uma ordem coerente exige que o estudante mobilize modelos mentais complexos, muitos deles construídos de maneira fragmentada ao longo da escolaridade. No ambiente do jogo, esses modelos se tornam visíveis e manipuláveis. Ao tentar encaixar um organismo no lugar certo, o aluno revela compreensão ou confusão, confirma hipóteses ou coloca em evidência concepções alternativas que poderiam permanecer ocultas em um exercício tradicional. É importante considerar que o jogo provoca o estudante a pensar de maneira relacional. As cadeias alimentares não são listas isoladas, são estruturas de dependência, nas quais qualquer alteração em um ponto pode gerar desequilíbrios em outros. O jogo ajuda o aluno a perceber que, ao mover um único organismo, toda a estrutura se reorganiza. Essa percepção é fundamental para a formação de um pensamento ecológico, que não busca apenas identificar quem come quem, mas compreender a lógica sistêmica dos ecossistemas. A montagem proposta pelo ecopuzzle é, portanto, uma forma de modelagem científica, na qual o estudante produz uma representação simplificada, mais funcional, das relações ecológicas. Essa prática de modelagem se aproxima muito do modo como a ciência opera, ajustando e refinando modelos para explicar fenômenos complexos. Além disso, o processo de classificação envolvido no jogo requer habilidades cognitivas amplas. O aluno precisa reconhecer características dos organismos, distinguir produtores de consumidores, diferenciar níveis tróficos e identificar funções ecológicas. Trata-se de uma habilidade transversal da biologia, que aparece tanto na taxonomia quanto na genética, na fisiologia e na citologia. No contexto do ecopuzzle, classificar não é apenas nomear, mas justificar mentalmente por que um organismo pertence a determinado nível e não a outro. Esse processo promove um tipo de raciocínio baseado em critérios e relações, essencial para o desenvolvimento da competência científica. Outro aspecto central do objetivo do jogo é o espaço que ele oferece para o erro produtivo. Ao testar posições equivocadas, o aluno recebe um feedback imediato que lhe permite reorganizar seu pensamento.
Esse ciclo constante de tentativa, erro e reajuste funciona como um motor de aprendizagem. O erro, aqui, não representa fracasso, mas um momento valioso de reflexão. A interação com o jogo encoraja o estudante a explorar possibilidades, reconsiderar ideias e refletir sobre sua compreensão das relações ecológicas. Esse tipo de experiência é difícil de reproduzir em uma atividade tradicional, onde o erro costuma aparecer apenas no final, como um resultado estático, e não como parte ativa do processo de pensar. O objetivo do ecopuzzle também incorpora uma dimensão de autonomia intelectual. O aluno escolhe onde colocar cada organismo, decide qual sequência construir, avalia as consequências de suas ações e assume o papel de protagonista da própria aprendizagem. Essa autonomia é formativa em sentido profundo, pois permite que o estudante desenvolva autoconfiança, iniciativa e capacidade de autorregulação. Ele passa a compreender que aprender é agir, testar, verificar e reconstruir, e não simplesmente memorizar listas ou reproduzir respostas prontas. Ao observar esse movimento, percebemos que a atividade aparentemente simples de montar uma cadeia alimentar se transforma em um espaço de expressão do pensamento ecológico. O jogo funciona como um laboratório cognitivo, no qual o aluno experimenta com ideias, visualiza relações que antes estavam apenas no plano abstrato e se envolve em uma forma ativa de compreender o funcionamento dos ecossistemas. Ao final, percebe-se que a ação de organizar organismos no jogo não é um fim em si mesma, mas um meio eficaz de promover uma compreensão integrada e significativa das relações ecológicas que sustentam a vida. Ao analisarmos o modo como o estudante interage com o ecopuzzle, percebemos que a mecânica do jogo é inteiramente baseada em ações que estruturam operações cognitivas fundamentais para a compreensão dos sistemas ecológicos. A interatividade, nesse contexto, transcende o simples ato de arrastar um organismo pela tela, ela configura uma forma de raciocínio encarnada na ação. Cada movimento realizado pelo estudante é, na prática, uma hipótese colocada à prova. Quando ele posiciona um predador acima de um consumidor primário, está expressando uma suposição sobre o papel ecológico daquele organismo. Quando corrige esse movimento ao perceber inconsistência, está reconstruindo sua rede conceitual. Essa dinâmica transforma a interação em um processo reflexivo. O aluno age, observa a resposta do sistema, reconsidera e age novamente. Isso é aprendizagem em estado puro. O arrastar das peças no jogo envolve um tipo específico de pensamento, a visualização espacial das relações ecológicas. Isso é mais profundo do que parece. Em biologia, muitos estudantes têm dificuldade de imaginar sistemas ecológicos como estruturas tridimensionais de influência e dependência. Os modelos tradicionais, em livros didáticos, muitas vezes apresentam cadeias alimentares de forma linear, o que empobrece a percepção da teia de relações que ocorrem simultaneamente na natureza. No ecopuzzle, por outro lado, o estudante precisa literalmente dar forma à estrutura ecológica, reorganizando organismos até que a configuração faça sentido. Essa materialização do pensamento, que se manifesta por meio do movimento, cria uma espécie de mapa conceitual dinâmico, que o aluno manipula quase como se estivesse tocando o próprio ecossistema. As decisões que o estudante toma ao longo do jogo merecem atenção especial. A cada escolha, por exemplo, decidir entre posicionar um organismo como consumidor primário ou secundário, ele está comparando características, avaliando cenários e projetando consequências. A tomada de decisão é uma evidência clara de pensamento científico, porque envolve considerar alternativas, formular hipóteses e avaliar sua coerência com o conhecimento disponível. Em vez de apenas responder perguntas, o aluno passa a produzir respostas através da ação, e essa produção revela a estrutura interna do seu raciocínio. Uma decisão bem fundamentada demonstra a compreensão profunda, uma decisão equivocada pode revelar concepções alternativas, mas também abertura à reconstrução de ideias quando o jogo devolve um feedback. A correção de erros dentro do jogo é outro aspecto vital da interatividade. O erro, nesse ambiente, não é uma marca final de fracasso, mas um ponto intermediário em um processo de reorganização cognitiva. O aluno erra, recebe um sinal do sistema, percebe a inconsistência e ajusta. Esse ciclo rápido de feedback cria condições ideais para a aprendizagem significativa, porque permite que a mudança conceitual aconteça no exato momento em que o conflito cognitivo emerge. Em sala de aula, esse tipo de ajuste costuma ser tardio, acontecendo apenas após a correção de atividades ou provas. No jogo, a correção é imediata e integrada ao próprio fluxo da atividade, aproximando-se do funcionamento da mente científica, que testa e refina modelos continuamente. Além disso, observar como o estudante lida com o erro, se hesita, se tenta novas combinações, se procura padrões lógicos, se insiste em uma hipótese equivocada, é extremamente revelador para o professor, pois mostra como o aluno pensa diante da incerteza. Outro elemento essencial é o teste de hipóteses.
Quando o aluno experimenta diferentes organizações dos níveis tróficos, ele está, de fato, explorando modelos explicativos. Por exemplo, ao tentar encaixar um consumidor secundário em uma posição inadequada, ele pode ter a oportunidade de perceber que predadores não ocupam posições arbitrárias dentro de uma rede alimentar, sua posição depende da disponibilidade de presas e da função ecológica que exercem. Cada tentativa representa uma hipótese sendo colocada à prova. E o interessante é que o ambiente do jogo permite múltiplas tentativas sem o peso emocional do erro tradicional. O aluno se sente autorizado a experimentar livremente, e essa liberdade cognitiva favorece a construção de explicações mais sofisticadas. A interatividade profunda também estimula um tipo de raciocínio que muitas vezes não aparece em abordagens centradas em memorização, o raciocínio sistêmico. O estudante percebe que não basta colocar cada organismo no seu lugar isoladamente, é preciso compreender como a escolha de uma posição afeta todas as outras. O jogo exige que ele integre suas decisões em um conjunto coerente, criando uma representação que o obriga a pensar em redes, em interdependência, em sistemas. Essa capacidade de integrar elementos é central para o ensino de biologia, especialmente no ensino de ecologia, que demanda a conexão entre múltiplos níveis de organização da vida. Toda essa dinâmica de ações, arrastar, escolher, testar, corrigir, transforma o jogo em um espaço no qual o pensamento se torna visível. Cada movimento revela como o aluno articula informações, como enfrenta conflitos conceituais e como reconstrói seu entendimento. Para o professor pesquisador, esse é um dos pontos altos da interatividade. Os dados gerados pelo aluno não são apenas resultados finais, mas registros do próprio processo de aprendizagem. Por isso, essa forma de interação não apenas favorece a compreensão ecológica, mas permite que o professor acompanhe, quase em tempo real, a evolução do pensamento biológico do estudante. Em conjunto, essas ações fazem do ecopuzzle uma experiência rica, que desafia o aluno a pensar como cientista. Ao invés de receber conhecimento ecológico de forma passiva, ele o constrói passo a passo, reorganizando modelos, ajustando interpretações e fortalecendo sua capacidade de compreender sistemas vivos. A interatividade, portanto, não é apenas um recurso do jogo, é o motor que transforma uma atividade simples em um ambiente fecundo para o desenvolvimento de compreensão profunda e significativa. Quando observamos o potencial avaliativo do ecopuzzle a partir de métricas quantitativas, percebemos que informações aparentemente simples, como o número de acertos antes e depois do jogo, o tempo para completar a cadeia alimentar ou a quantidade de tentativas realizadas, revelam dimensões cognitivas profundas sobre o modo como o estudante compreende os fenômenos ecológicos. Essas métricas, embora numéricas, não são superficiais, elas carregam traços diretos do raciocínio científico do aluno. A análise cuidadosa desses dados permite não apenas verificar se houve melhoria, mas interpretar a natureza dessa melhoria e situá-la dentro do processo de aprendizagem. A primeira métrica, o número de acertos antes e depois da atividade, funciona como uma janela inicial para enxergar a mudança conceitual. Ao comparar o desempenho prévio com o desempenho após a interação com o jogo, é possível observar se o estudante realmente consolidou noções ecológicas fundamentais, como a função dos produtores, a posição dos consumidores primários e secundários ou o papel dos decompositores no fluxo de matéria e energia. No entanto, essa métrica precisa ser compreendida em profundidade. Um aumento no número de acertos não significa apenas que o aluno se recorda melhor das relações tróficas, significa que ele reorganizou sua visão de sistema. Cadeias alimentares são estruturas organizadas por dependências. Portanto, quando o aluno acerta mais no pós-teste, isso normalmente indica que ele internalizou essa lógica, não apenas um conjunto de respostas memorizadas. O tempo gasto para solucionar o puzzle é outra dimensão quantitativa que merece atenção cuidadosa. Em avaliações tradicionais, o tempo costuma ser tratado apenas como um indicador de agilidade, mas, em um contexto interativo, ele revela algo mais profundo, a fluidez do modelo mental do estudante. Um aluno que compreende bem a organização dos níveis tróficos tende a tomar decisões de forma mais rápida, porque reconhece padrões ecológicos com facilidade. Já aquele que precisa experimentar posições sucessivas para encontrar a solução demonstra que ainda está consolidando um modelo conceitual. O tempo, portanto, funciona como um indicador indireto do grau de automatização cognitiva. Podemos dizer que, quanto mais internalizado o conceito, menos esforço consciente é necessário para organizar a cadeia alimentar. Isso é particularmente verdadeiro em biologia, onde o reconhecimento de padrões desempenha um papel central na aprendizagem. A quantidade de tentativas, por sua vez, oferece uma leitura bastante específica sobre como o aluno raciocina. Um número elevado de tentativas pode indicar exploração ativa ou dificuldade persistente.
Para interpretar esse dado, é preciso observá-lo em conjunto com outras métricas. Se o aluno realizou muitas tentativas, mas completou o puzzle em tempo reduzido e apresentou acertos altos no pós-teste, isso indica estratégia investigativa. Ele testou hipóteses, explorou alternativas e rapidamente consolidou o modelo adequado. Por outro lado, se o número de tentativas é alto, o tempo também é prolongado e o desempenho final é baixo, isso sugere que o estudante enfrenta dificuldades conceituais profundas, talvez relacionadas a concepções alternativas sobre papéis ecológicos ou confusões persistentes sobre níveis tróficos. É interessante perceber que cada uma dessas métricas, quando analisada isoladamente, pode gerar interpretações limitadas. Mas, quando articuladas, permitem construir um retrato muito mais preciso da aprendizagem. Por exemplo, um estudante pode apresentar um bom número de acertos no pós-teste, mas ter demorado muito tempo no jogo. Isso pode apontar para aprendizagem significativa, mas não fluente. Ele compreendeu, mas ainda depende de esforço cognitivo elevado para reorganizar os elementos. Por outro lado, um estudante que acerta rapidamente no jogo, com poucas tentativas, mas não mantém esse desempenho no pós-teste, pode estar se apoiando mais na lógica interna do jogo do que no conteúdo ecológico propriamente dito. Esses padrões só emergem porque as métricas quantitativas permitem enxergar nuances que passariam despercebidas em avaliações tradicionais. Além disso, as métricas numéricas ajudam o professor pesquisador a identificar perfis de aprendizagem dentro da turma. É comum observar grupos de estudantes que avançam de forma semelhante a aqueles que aprendem rapidamente por reconhecimento de padrões, outros que aprendem por tentativa e erro, outros que só conseguem consolidar o conhecimento após longa exploração. Essas diferenças são essenciais para intervenções pedagógicas personalizadas. Em uma turma de biologia, por exemplo, estudantes que demonstram dificuldade em diferenciar consumidores primários e secundários podem se beneficiar de atividades complementares focadas em níveis tróficos simples, enquanto aqueles que apresentam dificuldade em consolidar teias alimentares podem precisar trabalhar relações ecológicas mais complexas. O uso dessas métricas numéricas também se alinha à pesquisa educacional mais ampla, que depende de evidências empíricas para sustentar afirmações sobre eficácia pedagógica. Ao registrar quantitativamente acertos, tempo e tentativas, o professor cria dados comparáveis, replicáveis e cientificamente válidos. Esses dados podem ser utilizados em relatórios, artigos, dissertações do profil ou para aperfeiçoar o próprio jogo. Transformam a atividade de sala de aula em um campo legítimo de investigação científica, aproximando a prática docente da metodologia acadêmica. Por fim, é essencial reconhecer que essas métricas quantitativas não servem apenas para demonstrar ganhos. Elas revelam trajetórias. Elas mostram que cada aluno percorre um caminho particular durante a aprendizagem, um caminho que se expressa nos números, mas que só ganha pleno sentido quando compreendemos que esses números são marcas de um processo cognitivo vivo. Assim, acertos, tempo e tentativas tornam-se indicadores do desenvolvimento do pensamento ecológico, captando movimentos internos da mente do aluno enquanto ele busca compreender a lógica dos ecossistemas. As métricas qualitativas do Ecopuzzle revelam aspectos da aprendizagem que dificilmente seriam capturados por números. Enquanto as métricas quantitativas nos mostram quanto o estudante avançou, as qualitativas revelam como esse avanço se construiu, quais caminhos foram percorridos, que decisões foram tomadas, quais dúvidas persistiram e como o aluno interpretou o próprio processo de aprender. A análise qualitativa permite entrar na trajetória cognitiva do estudante, observar suas hesitações, seus padrões de ação, suas justificativas implícitas e a forma como articula conhecimento ecológico dentro do ambiente interativo. Isso amplia enormemente a capacidade avaliativa do professor pesquisador, porque ilumina as operações mentais que sustentam os resultados obtidos. Um dos elementos mais ricos dessa métrica é a identificação das estratégias utilizadas pelos estudantes. Cada aluno, ao interagir com o Ecopuzzle, desenvolve uma lógica particular para resolver o problema. Há aqueles que começam posicionando os produtores, porque compreendem que são a base das cadeias alimentares. Outros iniciam pelos predadores, tentando visualizar o topo da cadeia para depois preencher os intermediários. Alguns tentam montar pequenos blocos da cadeia e só depois conectá-los, enquanto outros testam posições aleatórias buscando descobrir coerência pelo feedback do jogo. Cada uma dessas estratégias revela modos diferentes de estruturar o pensamento ecológico. Quando um aluno começa pelo produtor, por exemplo, indica a compreensão do fluxo de energia e da posição dos organismos autotróficos. Quando inicia pelos carnívoros, pode estar tentando localizar referências mais óbvias para então preencher a rede. A observação dessas estratégias proporciona insights profundos sobre o modo como o estudante conceptualiza os sistemas ecológicos.
Outro ponto fundamental das métricas qualitativas é a análise dos comentários, observações e percepções expressas pelos estudantes. Mesmo quando o aluno não verbaliza suas justificativas, sua postura revela como ele está interpretando o jogo. Expressões de surpresa, frustração, dúvida ou satisfação indicam estados cognitivos importantes. Quando o estudante afirma que achava que esse animal comia planta, mas não come, está revelando uma concepção alternativa sendo confrontada e possivelmente transformada. Quando relata que o puzzle faz mais sentido quando se pensa na energia vindo do Sol, está mostrando que reorganizou o conceito de produtor. Essas percepções subjetivas constituem evidências valiosas da mudança conceitual, porque mostram o conhecimento emergindo de dentro, e não apenas como um acerto final. As trajetórias dentro do jogo constituem outro aspecto essencial da avaliação qualitativa. Cada aluno percorre o puzzle de modo diferente. Alguns seguem uma linha contínua e metódica, quase sem hesitações, outros alternam posições entre organismos repetidamente, tentando compreender o sistema por eliminação, alguns passam longos períodos pensando antes de mover uma peça, enquanto outros realizam movimentos rápidos e sucessivos, confiando no feedback para orientar suas ações. Essas trajetórias são marcas cognitivas, indicam estilos de pensamento, níveis de confiança conceitual, graus de exploração e maneiras de lidar com incertezas. Em ecologia, isso é particularmente relevante, porque o raciocínio ecológico exige capacidade de visualizar redes e relações de dependência, e essas trajetórias ajudam a identificar quem está de fato percebendo a estrutura sistêmica do fenômeno. A análise qualitativa também permite identificar concepções alternativas de forma mais clara e contextualizada. Essas concepções, que muitas vezes passam despercebidas em avaliações escritas, emergem com intensidade no ambiente interativo. Quando o aluno insiste em colocar um fungo como consumidor secundário, ou tenta posicionar um animal herbívoro acima de um carnívoro, ele expõe mal-entendidos fundamentais sobre as relações ecológicas. Mas, ao mesmo tempo, o jogo oferece a chance de acompanhar como essas concepções evoluem. Às vezes o aluno corrige a posição após observar um padrão emergente, outras vezes persiste na ideia equivocada, revelando pontos que precisam de intervenção pedagógica específica. É a própria trajetória interpretativa que informa o professor sobre a estrutura interna do raciocínio do estudante. Esse tipo de evidência é extremamente útil para compreender o desenvolvimento do pensamento científico. O jogo permite que o aluno manifeste habilidades de investigação, como testar hipóteses, avaliar consequências e revisar modelos. O professor pode observar momentos em que o estudante formula, ainda que implicitamente, pequenas hipóteses ecológicas, como se esse organismo está aqui, aquele deve estar ali, e perceber como ele lida com a confirmação ou refutação dessas ideias. Essa é a essência do pensamento científico sendo exercida em microescala dentro de um jogo educacional. Além disso, a métrica qualitativa capta dimensões motivacionais e afetivas que impactam diretamente a aprendizagem em biologia. A forma como o aluno reage ao desafio, sua disposição para persistir diante de dificuldades, seu entusiasmo ao montar a cadeia corretamente, tudo isso informa sobre seu engajamento e sua relação com o conteúdo. Em ecologia, que frequentemente envolve modelos abstratos, o engajamento é crucial para que a aprendizagem se torne significativa. A observação qualitativa, portanto, não apenas revela pensamento, mas também revela investimento emocional e cognitivo. Ao integrar essas evidências, a avaliação qualitativa oferece ao professor uma visão mais rica, mais humana e mais completa da aprendizagem. Ela mostra que cada estudante constrói o conhecimento de maneira singular, avançando por meio de estratégias próprias, enfrentando obstáculos, reorganizando conceitos e produzindo explicações que, se cuidadosas e respeitosamente analisadas, revelam o amadurecimento do seu pensamento ecológico. Dessa forma, a interatividade não é apenas captada em números, mas compreendida em profundidade através das nuances do comportamento, da linguagem, das escolhas e das trajetórias cognitivas de cada aluno. Quando analisamos os resultados obtidos com o Ecopuzzle à luz do modelo de avaliação inspirado em Mussoi, percebemos que o impacto do jogo não se limita a uma melhora pontual de desempenho, mas produz transformações profundas na maneira como o estudante compreende os ecossistemas e organiza seu pensamento ecológico. A atividade funciona como um catalisador cognitivo que permite ao aluno integrar informações, corrigir equívocos persistentes e construir uma visão mais completa e coerente das relações tróficas. Isso se torna evidente quando observamos, em primeiro lugar, o desenvolvimento da compreensão ecológica.
Após a interação com o jogo, muitos estudantes demonstram maior clareza sobre o papel dos produtores como base das cadeias alimentares, reconhecem com mais precisão quem são os consumidores primários e secundários, compreendem melhor a função dos decompositores e passam a perceber a teia alimentar como um sistema dinâmico de dependências, e não como uma simples sequência linear. Esse avanço se manifesta tanto nos acertos quanto na profundidade conceitual revelada nas explicações dos alunos. Eles deixam de enxergar os organismos como peças isoladas e passam a percebê-los como partes de um todo, compreendendo que o desequilíbrio em um nível trófico pode gerar impactos em toda a rede ecológica. Essa mudança é significativa porque a ecologia escolar, muitas vezes, fica reduzida à memorização de exemplos, dificultando a compreensão das interações reais. O jogo rompe essa barreira ao exigir que o aluno reconstrua, com as próprias mãos, o modelo ecológico que estudou. O ato de arrastar um organismo para o lugar correto não é apenas motor, ele se converte em raciocínio ecológico, em análise causal e em interpretação sistêmica. Outro aspecto perceptível nos resultados é a reorganização mental dos níveis tróficos. Muitos estudantes chegam ao jogo com representações imprecisas ou incompletas do que constitui uma cadeia alimentar. Alguns não compreendem claramente a hierarquia entre consumidores, outros confundem funções ecológicas ou atribuem papéis inadequados a certos organismos. Ao jogar, porém, essas estruturas mentais passam por uma reorganização. O puzzle exige que o aluno crie uma lógica interna para sua cadeia, e é nesse processo que as representações ganham forma e coerência. O estudante passa a visualizar que os níveis tróficos não são categorias arbitrárias, mas posições definidas por interações energéticas e alimentares. A reorganização é tão significativa que muitos alunos conseguem, após o jogo, explicar de forma mais articulada por que determinado organismo ocupa certa posição, algo raramente observado em atividades tradicionais. A transformação mais marcante, no entanto, é a redução das concepções alternativas. Essas concepções, tão comuns no ensino de biologia, são resistências cognitivas que geralmente permanecem ocultas até serem explicitamente confrontadas. No tema de cadeias e teias alimentares, alguns equívocos recorrentes aparecem: considerar decompositores como predadores, classificar plantas como consumidoras, atribuir hábitos alimentares incorretos a animais conhecidos ou posicionar organismos em níveis que não fazem sentido ecológico. O ecopuzzle, por sua natureza interativa, torna esses equívocos visíveis. Ao tentar montar uma cadeia, o aluno evidencia aquilo que pensou, e, muitas vezes, pensou de forma equivocada. Mas é justamente ao receber o feedback do sistema e reorganizar suas peças que essas concepções começam a se transformar. O jogo cria, assim, um ambiente no qual o equívoco não apenas aparece, mas pode ser corrigido pelo próprio aluno. Diferentemente de uma prova, em que o erro aparece como marca final, o ecopuzzle transforma o erro em etapa do processo. Essa característica contribui de maneira decisiva para a redução das concepções alternativas, porque permite que o estudante reconheça a inadequação de sua hipótese e construa uma explicação mais consistente. O resultado é uma aprendizagem mais estável e duradoura, uma vez que a mudança conceitual não ocorreu por memorização, mas por reconstrução ativa. A análise dos resultados mostra também que os estudantes, ao final da atividade, apresentam maior confiança e clareza ao discutir processos ecológicos. O jogo favorece não apenas o acerto, mas a argumentação. É comum observar alunos justificando suas escolhas com maior segurança, explicando o porquê determinado organismo deve ficar na base da cadeia, ou por que outro ocupa uma posição intermediária. Essa capacidade argumentativa revela que o estudante internalizou os critérios científicos que orientam a construção das relações tróficas e que os está aplicando conscientemente. Quando o aluno explica, ele demonstra compreender, e o jogo, ao exigir decisões justificáveis, favorece justamente esse tipo de pensamento. Do ponto de vista pedagógico, esses resultados são valiosos porque mostram que jogos educacionais simples, quando aliados a uma metodologia rigorosa, podem produzir aprendizado significativo. O ecopuzzle, quando analisado de forma integrada, evidencia que a aprendizagem não ocorreu por acaso, mas por meio de um conjunto articulado de ações, feedbacks, correções e reflexões. Esse processo faz com que o aluno não apenas saiba montar uma cadeia alimentar, mas entenda o porquê das relações ecológicas e reconheça seu papel nas dinâmicas naturais. Ao observar esse conjunto de transformações, compreensão ampliada, reorganização conceitual e depuração de concepções alternativas, percebemos que o jogo funciona como um dispositivo formativo que favorece a construção de conhecimento autêntico.
Ele permite que o aluno avance do reconhecimento superficial para a compreensão profunda, transformando a experiência de aprender ecologia em um processo mais significativo, mais investigativo e mais coerente com a prática científica. Ao chegarmos ao final desta discussão, é importante reconhecer que a avaliação mediada por jogos educacionais exige um olhar atento, sensível e metodologicamente rigoroso. Uma das aprendizagens mais importantes é compreender que avaliar um jogo didático não é simplesmente medir desempenhos ou contabilizar acertos, mas investigar processos internos de aprendizagem. Os jogos tornam visíveis aspectos que normalmente não aparecem em atividades tradicionais: hesitações, reorganizações mentais, construção de hipóteses, correção ativa de erros, estratégias espontâneas e modos singulares de aproximar-se do conteúdo. É nesse ponto que percebemos que a avaliação precisa ir além do produto final e se voltar para os caminhos que o estudante percorre. Outra compreensão essencial é que métodos quantitativos e qualitativos não são opostos, mas complementares. Enquanto o quantitativo revela padrões, variações e progressos mensuráveis, o qualitativo ilumina trajetórias, interpretações e sentidos atribuídos pelos estudantes ao processo de aprender. A convivência entre esses dois enfoques permite uma leitura muito mais completa da aprendizagem. Em vez de escolher um ou outro, o professor pesquisador se beneficia justamente da convergência entre ambos, pois cada abordagem supre limitações da outra. Quando analisamos dados de jogos, essa integração é especialmente importante, porque o jogo produz tanto números quanto narrativas, tanto indicadores objetivos quanto marcas subjetivas da experiência. O estudo de Mussoi nos mostra com clareza que a interatividade, entendida como ação, decisão, correção e exploração, tem impacto direto sobre a aprendizagem. Ela demonstra que, quando os estudantes manipulam elementos, testam hipóteses e recebem feedback imediato, suas estruturas conceituais se reorganizam de maneira mais profunda e significativa. A interatividade não é apenas um recurso motivacional, é um mecanismo cognitivo que favorece a construção de conhecimento. O trabalho dela nos ensina que o jogo não é apenas um ambiente lúdico, mas um espaço epistemológico, no qual o aluno pensa, representa, ajusta e reconstrói conceitos científicos. De forma igualmente importante, o estudo fornece um modelo metodológico útil para quem deseja avaliar jogos aplicados ao ensino de biologia. Ao observar como ela articula pré-testes, pós-testes, análise de trajetórias, categorização de estratégias e registro das ações dos estudantes, percebemos que existe um caminho estruturado para transformar o jogo em um instrumento de investigação pedagógica. Esse modelo não é rígido, mas oferece um mapa conceitual que pode orientar a construção de avaliações rigorosas, sem perder o caráter exploratório e criativo que caracteriza o ambiente lúdico. A síntese central que emerge é que o professor pode, sim, implementar avaliações profundas e fundamentadas, mesmo quando utiliza jogos. Essa ideia desconstrói o mito de que atividades lúdicas são necessariamente superficiais. Pelo contrário, quando abordadas com metodologia adequada, elas se tornam ferramentas poderosas para revelar o pensamento ecológico do estudante, identificar concepções alternativas, acompanhar mudanças conceituais e compreender melhor como cada aluno constrói sentido sobre os fenômenos biológicos. É justamente a riqueza do ambiente interativo, com seus erros produtivos, suas decisões imediatas e sua possibilidade de testar e revisar interpretações, que torna o jogo um recurso tão fértil para avaliação. Por fim, é importante destacar que o trabalho de Mussoi representa apenas uma possibilidade entre muitas. Ele exemplifica como integrar análises qualitativas e quantitativas para compreender a aprendizagem mediada por jogos, mas não deve ser visto como o único caminho possível. Cada pesquisa, especialmente no âmbito do profil, possui suas especificidades, o tema biológico escolhido, o tipo de jogo desenvolvido, o contexto da turma, os objetivos formativos, o escopo da intervenção pedagógica e o problema de pesquisa. Tudo isso demanda escolhas metodológicas próprias. Por essa razão, é fundamental que o mestrando explore diferentes autores, diferentes metodologias e diferentes referenciais teóricos. A leitura ampla permite que cada pesquisador construa um desenho metodológico coerente, capaz de dialogar com a natureza do seu jogo, com a complexidade do conteúdo biológico e com o tipo de aprendizagem que deseja investigar. Assim, concluímos reconhecendo que os jogos não são apenas ferramentas de ensino. Eles são, também, instrumentos potentes de avaliação educacional, capazes de revelar o pensamento vivo dos estudantes, suas lógicas internas, suas dificuldades e seus avanços. E, ao mesmo tempo, são plataformas que desafiam o professor a pensar metodologicamente, a construir análises cuidadosas e a compreender que a pesquisa em educação exige multiplicidade de olhares, sensibilidade investigativa e rigor acadêmico.
É no encontro entre o lúdico e o metodológico que se abre um espaço fértil para compreender como a aprendizagem realmente acontece. Ah, já ia me esquecendo. Não deixe de conferir o material disponibilizado na plataforma de ensino. E neste QR Code você pode acompanhar as redes sociais do Projeto Professor 2.0 com muito material sobre criação de objetos de aprendizagem. Um abraço a todos e até a próxima aula!